Boa noite, gente. Boa noite para vocês. Não, boa tarde. Deixa eu colocar aqui o título da nossa live. Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à minha casa. Nós hoje vamos conversar com uma chefe low carb, a chefe Wanda Hering. Ela é adepta da low carb, ela ensina culinária low carb e ela vai contar pra gente a trajetória dela. Ela já até chegou aqui, pontualidade britânica, e a gente vai conversar daqui a pouco. Eu quero só deixar vocês à vontade e hoje vai ser uma aula que ela vai dar pra gente de cozinha low carb, tá certo? Deixa eu chamar ela, porque como ela já tá aqui, eu não vou fazer ela perder o tempo dela, não. Venha, vinda, minha querida. Oi, meu Olá! anjo. Tudo bom, Wanda? Tudo Como e você? estás? Tudo Tudo jóia, jóia. tudo tranquilo. Essa coisa de pontualidade britânica, no meu caso, é germânica, né? Eu ia falar isso, sabe? Que você é pontual. Eu ia falar assim, britânica barra germânica, porque, na verdade, você morou muito tempo na Alemanha, não é isso, Vandinha? E os bons hábitos eu não perdi, graças a Muito Deus. bem, muito bem. E um deles é de ser sempre pontual, ou de Muito estar me bem, programando para cumprir sempre os meus compromissos, né? exato. Eu tenho esse mesmo defeito, qualidade, que para mim é uma qualidade, né? Mas muita gente acha que é defeito. Enfim, eu quero que você se apresente primeiro aqui, para depois a gente começar a nossa conversa, que vai ser muito interessante hoje. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então meu nome, né, Wanda Hering. Por muito tempo, né, eu fui uma pessoa obesa, sedentária, extremamente sedentária. Nunca me preocupei com estética, né? E Uhum, fui engordando, porque além de tudo, eu era uma pessoa boa de comer, de cozinhar. Sempre exato. fui, né, da linha de gastronomia, fiz Uhum, panificação e confeitaria na Alemanha. Então, assim, eu nunca vi nenhum mal em comer, digamos assim, né? uhum, uhum, E um belo dia, né, já depois de ter voltado ao Brasil, né, aham, depois de ter feito a minha formação, que eu fiz por amor mesmo, porque eu sempre quis uhum. fazer panificação e confeitaria, o meu marido ficou doente. Ele teve um câncer na tireoide. Olha. E aí, uma amiga minha me deu um livro que era de um médico que Uhum, falava tudo, descrevia o que causava câncer, né? uhum. Esse médico até já faleceu, tá? E aí o que que aconteceu? Quando o meu marido estava doente, a gente se desespera, né? A gente começa a pensar, poxa Claro. vida, por que que aconteceu isso, né? Ou Uhum, o que que a gente poderia ter feito para evitar, ou, enfim. Esse livro exato. caiu na minha mão e eu fiquei lendo assim, né, exaustivamente, enquanto ele estava no hospital durante uma semana. E eu vi pela descrição que eu seria a próxima pessoa que talvez não tivesse um câncer, mas a morrer. Porque eu tinha todos os índicezinhos assim de Aham, pessoa que estava ali para ter um infarto, né? aham, Enfim, N coisas. E aquilo me assustou muito. Aí foi claro. assim, quando meu marido saiu do hospital, eu fui direto para Uhum, academia. Por quê? Fazer atividade física para mim era o mais difícil, uhum, entendeu? Porque eu sabia que eu poderia cozinhar, eu sabia que eu poderia mudar os meus hábitos, mas uma coisa eu tinha claro. certeza. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer atividade física, porque eu tinha preguiça mortal disso, né? Aí o que que eu fiz? Voltando para casa, no mesmo dia eu fui para uma academia e eu me conheço, né? Eu peguei um personal. Eu falei assim: é o seguinte, tem que ser alguém que me espere, porque senão eu não Exatamente. venho, eu não Alguém que vou lhe vir. dirija também, né, Wanda? Porque a gente às vezes fica perdido, né, na academia. Mas eu nem estava muito preocupada com dirigir, não. Eu estava preocupada em ter o compromisso. Tipo assim, eu paguei, aí eu Eu vou porque eu sei, paguei, né? exatamente. Então, foi mais ou menos assim que a história começou. Aí eu fui,
E durou um ano eu fazendo exercícios sem fazer dieta, tá? Aham. Eu sabia que eu tinha que segurar, então eu segurava, eu fazia o que eu podia. Aham. Mas quando eu falo assim fazer dieta, porque toda a vida eu fiz dieta com nutricionista. Apesar de ter todo o conhecimento que eu tenho, Aham. eu sempre fiz dieta com nutricionista. Aí o que, que aconteceu depois de um ano? Você começa a perceber que você não começa a perder peso daquela forma que você imaginou, né? Sim. E aí foi quando eu fui procurar uma nutricionista. E aí fui aprendendo a ser disciplinada, a fazer Uhum. dieta, sabe? Que também é uma coisa assim que custa muito pra gente, Claro, né? claro. E aí, nisso tudo, sabe? Eu fui entrando cada vez mais nesse mundo da alimentação saudável. E como eu Aham. já era professora de formação, antes mesmo de fazer Aham. panificação e confeitaria, eu lia muito, eu estudava muito. Uhum. E eu passei por um processo em que eu fiz dietas que a gente chamava aqui no Brasil dieta da batata doce, né? Que era aquela que a gente Ah, comia frango com é? batata doce, sabe? Ah, essa eu não conheço, não. Não, é dieta de marombeiro, sabe? De Ah, gente ok. que treina mesmo, sabe? Uhum. E eu fiz, e lógico, né? Quando você muda Claro. os seus hábitos logo de cara, você consegue emagrecer. Foi isso Uhum. que eu fiz e emagreci bastante, só que eu cansei. Eu cansei porque era muito restrita, eu não Claro. tinha vida social nenhuma, né? Eu não podia fazer nada, porque as pessoas falam assim, ai, a cetogênica tira a vida social. Eu falo, é mentira. Não, O frango com mentira. batata doce é que tira, É né? verdade. Porque É. cetogênica não tira, low carb De também não jeito tira. nenhum. Ó, eles são super fáceis, né? São cozinhas bem palatáveis até. Né? Exatamente. Aí, nessa, né, de se cansar daquilo, eu consegui um resultado muito bom, mas eu queria ter uma vida normal. Eu Claro. não queria viver a vida inteira de dieta, Em eu queria restrição. ter uma Aham. vida normal, sabe? Uhum. E aí eu comecei a ler sobre low carb. Só que low carb no Brasil estava começando e o que a gente via não tinha muitos livros, não tinha nada, né? Aham. Nem o Dr. Souto falava do jeito que ele fala hoje, tá? Pra você ter uma Sei. ideia. Ele Isso também foi em tava... que época, Wanda? Isso aí? Ai, gente, Faz muito já faz tempo, um né? tempo. Já tem uns 7, 8 anos, tá? Certo. Aham. Quem me mostrou a low carb foi a blog da Debs, que era uma corredora de Eu sei quem maratona, é. É a maratonista. Débora Aquino. Aham. Isso, exatamente. E através Uhum. dela, eu comecei a observar e ler sobre low Uhum. carb, mas eu não lia nada aqui do Brasil, até porque não tinha. Não existia, é verdade. Não, nem o blog do Dr. Souto era do jeito que é hoje, para você ter uma ideia. Ele também estava Aham. iniciando. Aí Aham. eu comecei a buscar muita informação na Alemanha, né, que pela Uhum. facilidade do idioma, e a Alemanha já Claro. estava, a Europa já estava muito mais avançada. Mas eu Uhum. demorei um ano só estudando para poder fazer. Por quê? Aham. Tudo era muito novo. Né? Não sei você, mas a gente foi criado com aquela história de ter medo da gordura, né? Claro, De, todos nós. então, aquilo me assustava muito. E as pessoas que eu via que faziam, elas eram muito atacadas, porque as Sim. pessoas não conheciam naquela época, então elas atacavam mesmo, falava besteira É, é. mesmo, né? Aham. E tinha muita coisa errada também que as pessoas faziam aqui no Brasil e ainda continuam fazendo, né? Que eu Uhum. sempre falo, né? Eu comer torresmo como se fosse pipoca, É, sabe? é. Comer queijo como também se fosse pipoca, uns negócios assim que você fala assim, cara, não é por aí. É. Bom, eu demorei um ano lendo muito, estudando muito, e a Debs veio para aqui, para Campinas, para minha região, fazer uma Uhum. noite de autógrafos. E eu convidei ela para um Ah, que café. legal. Uhum. Eu convidei ela para um café. A gente já era amiga. Eu falei, passa aqui em casa, bora tomar um café. Eu vou fazer um café Uhum. low carb para você. Bom, eu lembro até hoje que a mesa do começo ao fim era só cheia de opções low carb. Que Por legal. quê? Porque finalmente eu podia colocar a mão na massa e fazer Sim. algo para alguém que comia low carb. E eu queria mais Uhum. era fazer para ver o que ela dizia, né? Claro, claro. Você queria criar, né? E aí você achou uma pessoa que ia aceitar a sua comida Exatamente. e ainda ia Aí avaliar para você. Exatamente. Aí fiz, né, uma série de coisas, porque eu já estava bem entendida, mas eu ainda não fazia low carb, pra você ter uma ideia, sabe? Eu só Aham, aham, fiz lá as coisas que eu tinha que fazer, porque eu tinha a capacidade para isso, eu tinha formação para aham. isso, né?
E depois de ler bastante, eu sabia o que eu podia usar Claro. e o que eu não podia usar, que era o mais importante. Nisso, eu sei que a Debs colocou lá no Instagram dela, e o pessoal Uhum. enlouqueceu, começou a me procurar para eu fazer, para eu ensinar. E aí eu olhei assim para o lado e falei assim, cara, quer saber? Eu vou começar a dar aula disso. E Uhum. foi assim que eu iniciei a ensinar as pessoas a fazerem pães e bolos, low carb, bolachinha, tudo que você imaginar. Eu imagino e eu sei porque eu sou sua aluna, mas vamos deixar essa parte para depois. Eu quero Vamos, primeiro vamos, saber o vamos. seguinte, Wanda. Eu sei que você começou a fazer a sua low carb sozinha e você ficou com muito medo por causa da doença do seu marido. Quando você começou a fazer a sua low carb, você conseguiu fazer com que a sua família seguisse o seu estilo de vida? Então, eu consegui. Porque como eu Uhum, estudava muito, né, todo mundo meio que já sabia que independente do que eu fizesse, era uma coisa boa para minha saúde, que uhum, era normal. E como eu te falei, mesmo fazendo low carb, eu já tinha já os meus 40 anos, né? Eu uhum, sabia da importância de treinar e ter massa magra. Eu claro, não queria fazer uma low carb que eu não garantisse o meu aporte de ter massa magra. claro. Porque por mais que falem, quando a gente não tem 20 e poucos anos, 30 anos, a gente precisa, assim, de suplementos, a gente precisa Sim, saber o que comer na hora certa para não perder aquilo que você acabou de treinar, exato. né? E Uhum, essa era a minha preocupação. Então, quando eu comecei, eu comecei com muito conhecimento, as pessoas aqui em casa já sabiam disso, e eu uhum, também tinha o meu nutricionista, né? Então, uhum. assim, peguei aquela dieta maravilhosa e comecei a fazer, e todo mundo aqui em casa sempre apoiou. Uhum, Sempre. isso é muito importante, né? Sim. Inclusive, o meu marido, ele teve uma mudança também de saúde. Meu marido sempre foi magro, atleta, saiu para Uhum, jogar tênis, né? Ele tinha uhum, um triglicerídeos muito alto. Eu não vou te sei. saber falar para você o número, mas era um negócio assim Uhum, absurdo, tipo sei, 300 e tralalá. certo. E aí ele começou a comer a comida que eu fazia em casa, que era Uhum, para eles raízes, que é o que eu faço até hoje. Eles comem aham, mandioca, comem batata doce, eles comem grão de bico, certo. eles comem um pouco mais de carboidrato bom. E eu fico no Uhum, meu, que é o que eu preciso para perder peso. claro. Ele começou a comer esse tipo de comida e ele modificou completamente o triglicerídeos dele. Tipo Olha assim, que coisa baixou de boa. 100. Mas não foi Nossa. assim rápido, sabe? Foi Uhum, em 2 anos. claro, Foram em dois claro. anos. Mas Que o 2 anos médico é virou muito para ele e pouco falou assim: tempo, né, Mas Wanda? 2 anos é muito pouco tempo para quem passou a vida inteira errando, né? exatamente, para ele, né? Que todo mundo olhava para ele e falava assim: Nossa, o que você tem, né? Porque ninguém sabia porque o triglicerídeos dele era tão Uhum, alto, ele sendo um cara magro que praticava esporte. Aí nisso, né? Depois de 2 anos, baixou o triglicerídeos dele e foi por conta uhum, dessa alimentação. Aí todo mundo se convenceu muito mais, né? E aqui claro, em casa tem uma coisa, Cássia: quem cozinha sou eu, quem manda sou eu. claro. Aqui em casa também. Quem cozinha sou eu, quem manda sou eu. Me Então desculpa. eu coloco na mesa É, aquilo, exato. aquilo que eu acredito. E eu sempre Aham, falo, né? Os meus meninos, eles comem mais uhum, carbo que eu, mas são carbos bons. Sempre tem mandioca, sempre exatamente. tem batata doce, sempre tem inhame, sabe? E Mas é eles uma comem comida muito. consciente. Você não coloca porcaria para eles comerem. Você coloca carbo Não, bom. não. Exatamente. Então, por exemplo, pra você ter uma ideia, meu marido come pão, ele ama pão, o alemão ama pão, Uhum. né? Mas, É, é. mas não entra pão de saquinho. Aí é quando eu Uhum. faço ou os meus pães low carb que ele come e ele gosta, ou eu Aham. faço para ele porque eu quero treinar os meus pães de fermentação natural. E ele pode Exato. comer mais carbo, então dá-lhe carbo no homem, né? E aí tu treina teu pãozinho, claro. Exatamente. Então, assim, a família foi muito fácil. É tanto que hoje eu tenho uma filha que mora em Berlim e a Uhum. minha filha também faz, né, low carb. O marido, o André também faz. O André é Uhum. jovem, ele toma a cervejinha dele, que eu sempre olho para ele e falo assim, essa cerveja aí acaba com você, filho, né? Mas enfim, né? É, mas Cada um. claro. Né? Então, assim, é normal. Aqui em casa virou uma coisa normal, mas não era normal Uhum. com as pessoas fora desse meu ambiente que era da minha casa. Eu sofri Sei. muito por causa dessa história de low Uhum. carb. Eu imagino. Eu É, imagino.
né? Agora, Wanda, eu sei que porque você é uma pessoa muito alegre, né? E isso é uma coisa que chama muito a minha atenção. Você é uma pessoa super alegre. Quando você estava obesa, você era alegre desse jeito? Você sempre foi assim? Porque, não, sabe por que que eu pergunto isso? Porque eu não, quando eu estava gorda, quando eu estava mais gorda, bem mais gorda, eu não conseguia ser feliz. Isso me atrapalhou muito a vida, assim, sabe? Influenciava muito o meu comportamento diante dos meus amigos, diante da sociedade como um todo, né? No trabalho, enfim. Como é que você era? Eu vou te contar uma coisa. Inclusive, essa foi a minha maior dificuldade para emagrecer realmente. Uhum, Porque eu sempre fui feliz, tá? Mas eu também sempre tive uma coisa que eu sempre falo para quem me conhece mais um pouco. Eu sempre me valorizei, eu sempre tive uma uhum, autoestima muito alta. Por uhum. quê? Porque a minha autoestima, ela não vinha do meu corpo, ela Claro. vinha Uhum. daqui. Você entendeu? Então, Entendo. eu era aquela pessoa assim que como professora, eu sempre já tinha estudado muito, Uhum. eu aprendi alemão e não sei o que, não sei o que. Então, assim, quando eu olhava para mim, que eu falava assim, ai, você não é aquele mulherão magra, maravilhosa, eu falava assim, puta merda, você é inteligente pra caramba. Exatamente. Não, essa coisa eu também tenho, sabe? Essa autoestima eu também tenho, de saber que eu sei que eu sou uma pessoa Mas eu inteligente e tal. invertia. Não, mas Mas eu invertia. eu não consigo, eu não conseguia, Wanda. Para mim foi muito desgastante Não, ser não, não, não. gordinha. Eu invertia, na verdade, eu invertia os meus valores para que Uhum. eu tivesse sim essa autoestima lá em cima. Muito Entendeu o que bem. que é, Uma né? técnica maravilhosa, né? Eu não sei não. Depois de anos eu achei que foi como Você fala, achou não um foi tiro no legal não. pé? Vou te contar por quê. Então assim, Ah. aí eu tinha roupas muito bonitas, sabe? Uhum. Eu me vestia assim com as roupas de gordinha, era difícil de achar, mas eu me vestia Uhum. muito bem, sempre de Aham. saltão, eu me arrumava, eu sempre fui muito perua, sabe? Então, assim, até visualmente mesmo, eu não tinha essa coisa, sabe? Mesmo com o marido, é incrível, gente. Eu sempre fui uma gordinha metida. E isso também quase acabou comigo. Por Sério? quê? Ah. Porque Conta acontece o pra nós. seguinte. Porque quando você se ama, quando você se gosta do jeito que você é, e eu me amava, eu não Uhum. tava nem aí pra ninguém. Você entendeu? Exato, Aí entendi. o que que aconteceu? Eu começava a emagrecer e eu ficava puta da vida. Porque o que que era ser magro para mim? Eram aquelas mulheres que a gente vê nas redes sociais, Aham. magrela, Uhum. cabeça oca, porque Uhum. todas que eu conheci, né, eram cabeças vazias, que eu olhava assim e falava Uhum. assim, meu pai, bora pôr algo mais aí nesse Vamos cérebro? rechear esse negócio. Eu tô falando sério. E aí eu me negava a ser, né? Uhum. E olha assim, que eu tenho amigas, né, que estão comigo aí há um bom tempo, que eu não conseguia, inclusive, enxergá-las como referência para mim. Aí, quando eu descobri isso, eu fui procurar ajuda. Eu fui num psicólogo, né? E fui procurar Uhum. ajuda. Eu falei assim: é o seguinte, eu não consigo me ver magra. E eu me saboto regularmente porque eu Isso não é consigo me ver verdade. magra. Por que que você se sabota, Wanda? É porque eu não dou valor para essa mulherada magra. Para mim, elas são tudo fúteis. Para mim, elas valorizam demais o corpo. Para mim, elas não sei o que, Uhum. não sei o que, não sei o que. Eu desci a lenha, né? Aí ele virou para mim e falou assim: você tem alguma amiga que você gosta e que é magra, E que você inteligente, admira, que exato. tem sucesso, que você admira? Aí eu olhei para ele, fiz assim uma pesquisa, eu falei duas. Uma delas era a Carol Minotto, que até hoje eu Uhum. vou no É, eu programa sei. dela, Sei né? quem é. E a Uhum. outra é minha amiga até hoje, que realmente ela é fodástica, né? Aí ele Uhum. falou assim para mim: se segura então nessa visão, né? E vai. E aí eu tive que ir destruindo toda aquela minha visão de magreza que eu Claro. tinha. Olha aí. Mas não foi fácil. E não é até Uhum. hoje. Não deve ser mesmo. Não, É e aí eu vou te trabalhoso. contar onde funciona para mim. E eu É. acho que é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Quem me segue, quem me conhece, nunca vai ver eu falar da estética. Eu fui pela Uhum. saúde. Claro. Entendeu? Uhum. Aí eu fui pela Uhum. saúde. Então, assim, eu sabia que se eu emagrecesse, eu viveria mais. Eu sabia que se eu emagrecesse,
eu diminuiria o meu percentual de gordura. Eu sabia que, porque como eu já fazia atividade física, que se eu trocasse massa gorda por massa magra, eu ia ter qualidade muscular. Claro. Aí eu sabia que se eu fosse mais magra, eu ia conseguir correr uma São Silvestre como eu já corri. Entendeu? Eu ia conseguir subir escadas sem ficar Claro, você ia ofegante. ter autonomia, lógico. Então, eu fui por um lado, na verdade, Cássia, que é o que eu vou até hoje, porque se alguém virar para mim e falar assim, para que você quer ser magra? Você nunca vai ouvir eu falar assim, para ser linda, magrérrima, Claro. usar calça 36. Não, não. Vai ouvir simplesmente o seguinte, porque eu quero ter saúde, porque eu quero correr uma meia maratona, porque eu ainda quero, porque eu quero subir escadas sem ser ofegante, porque eu quero ter as pernas lindas que eu tenho, firmes, com músculo. Porque eu quero ver meu braço, que meu sonho é ver meu braço cheio de gominho de músculo. Entendeu? O meu também, nós dois. Então, assim, eu me apeguei nisso e eu sigo nisso. Agora, é lógico, Cássia, eu não vou brincar para você. Que também é uma coisa assim, quando eu descobri que eu tinha resistência insulínica, que foi questão de 1 ano, eu fiquei muito entristecida quando as minhas calças não me serviam mais, quando eu estava fazendo tudo certo e ainda assim eu não tinha resultado, entendeu? É um lance assim. Então, assim, eu sei que também tem um pouco de vaidade, mas eu sei que para mim, para o que eu criei, para minha história, o que importa é isso, sabe? Claro. É a minha saúde, é ir lá e treinar, é construir um corpo que eu falo assim, eu fico super feliz quando eu vou no meu nutricionista que ele fala assim, você perdeu X de massa gorda e você ganhou X de massa magra. Isso é ótimo, é isso que eu fico feliz. E depois também agora vamos combinar, né? Que eu sempre falo com o meu personal, eu falo assim, cara, ó, eu já tô com 52 anos, eu não posso mostrar minha bunda. Né? Ele dá risada. Aí eu brinco muito mesmo, né? Aí ele falou assim, como não, Wanda? Eu falei assim, não, gente, vai ficar ridículo você minha bunda para as meninas ver que é linda, que você vive fazendo eu agachar há mais de 10 anos. Né? Mesmo. Só a Marina pode ver. Ô, Wandinha, e tu perdesse quantos quilos do começo da low carb, lá quando você era obesa, para agora? Então, foram 40 quilos no total. Nossa. Tá? Só que assim, ó, eu tive momentos em que eu engordei de novo. Entendeu? Por exemplo, quando eu fui para São Paulo fazer Le Cordon Bleu, que era o sonho da minha vida, né? Aquela escola de culinária maravilhosa, eu sou muito exigente comigo. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu só queria ser a melhor da classe, eu só queria tirar a nota melhor, eu queria ser bem avaliada, e o negócio lá era muito duro. Claro. Então, se eu fosse bem avaliada, eu ficava feliz, eu comia. Entendeu? Se eu fosse mal avaliada, eu ficava triste, eu comia. E eu vivi 1 ano, né, em São Paulo, eu moro no interior longe, sobe e né? desce. Eu vivi 1 ano em São Paulo, eu moro numa cidade tranquila, sabe? Maravilhosa, sem trânsito, sofrendo pão que o diabo amassou no trânsito de São Paulo. E eu descontava tudo na comida. E aí, o que aconteceu? Então, eu voltei a engordar de novo. E isso foi, assim, todo mundo percebia. E meu marido falava assim, ai, você tá engordando de novo. Eu olhava pra cara dele e falava assim, olha... Ou eu engordo ou eu enlouqueço. Pode escolher. Não, porque a pessoa que era exigente demais como eu, vivia estudando nessa coisa da perfeição. E aí, o que aconteceu? Esse fato de eu engordar de novo, e eu não vou brincar com você, quando eu como doce de verdade. Eu falo para todo mundo, eu falo assim, eu como doce tranqueira. Eu gosto de doce de verdade. Sei. O que aconteceu? Eu engordei de novo e eu causei, sim, uma resistência insulínica em mim. Porque quando terminou a Le Cordon Bleu, por exemplo, faltando 3 meses para acabar, eu fui de novo no psicólogo, virei para ele e falei assim, é o seguinte, eu tô comendo as emoções. Eu só como emoções. E a gente precisa cuidar disso, porque senão não vai dar. E eu tava ciente que eu comia emoções. E aí, eu comecei a voltar para a linha, sabe? Voltar no meu... E detalhes, fazendo exercício. Eu continuei fazendo exercícios. E aí, eu passei 1 ano fazendo exercício, 1 ano fazendo dieta direitinho, linda, maravilhosa. Eu sou especialista em cetogênica, então eu fiz dieta cetogênica. E eu tinha muita dificuldade de emagrecer. Eu olhava assim para a balança e falava assim, não acredito. Pra você ter uma ideia, as meninas que faziam cetogênica comigo, a gente fazia junto, né? Num plano aí maravilhoso que eu já tenho, emagreciam 10 quilos em 4 semanas.
Eu olhava para mim e falava, 2 quilos, né? Tem alguma coisa errada. Resistente insulínico sofre muito para Eu perder sei, que peso, eu né? tenho resistência à insulina. A minha Então, está em remissão por causa da alimentação, mas eu sei como é. E eu entendo muito bem quando você diz que come as emoções, porque eu acho que a maioria das mulheres comem só emoções mesmo, né? e aí, quando você entra no estágio, por exemplo, de resistência insulínica, que foi o que aconteceu comigo, eu treinando todo dia, comendo direitinho, bonitinho, eu fazia até livro de anotações, sabe aquelas coisas? Quando Aham, eu vi que aquilo não dava resultado, eu falei assim, cara, peraí, tem alguma coisa errada. E eu sabia o que era, por estudar muito eu sabia, claro. né? Então Uhum, eu sabia, eu falei assim, cara, eu estou com resistência insulínica, eu tenho certeza. Aí eu fui num médico, né? E aí ela virou para mim e falou assim, né? Muito amiga, inclusive, uhum, você está com problema de cortisol. Seu cortisol está muito alto, né? Tá, e vamos tratar o cortisol. Também não adiantou nada. Eu falava, cara, eu tô com resistência insulínica. Cara, eu tô com resistência insulínica. Aí eu troquei de médico, né? Quando você tá com uhum, aquele negócio na claro. cabeça. Aí foi quando eu encontrei um médico, então, que começou a cuidar de mim com Uhum, medicação, porque senão a insulina não baixa. uhum. As pessoas se iludem, É Cássia. Quando ela... verdade, é Não, verdade. existem estágios da resistência insulínica que não adianta fazer low carb, não adianta fazer cetogênica, não adianta treinar todo dia, não adianta você ser a pessoa mais certinha, Uhum, porque eu fui durante um ano que não resolve, não resolve, porque você está constantemente jogando insulina o tempo inteiro para fora. sim. E aí Uhum, você precisa entrar com medicamento para poder normalizar aquela insulina. Aí comecei a tomar remédios, medicamentos, e uhum, demorou, para você ter uma ideia, 6 meses para o medicamento dar sinal de que algo é, vai mudar. E aí, daí para frente, quando eu vi que estava dando sinal de que algo ia mudar, eu falei assim, então agora uhum, é comigo. Então bora, porque você sabe o que você tem que fazer. Então era claro. a alimentação, é o que os exercícios que eu faço, e vamos, porque isso é a minha vida, né? Uhum. E assim, sinceramente, eu olho assim para a balança, ela baixa, eu olho para as minhas fotos, elas estão cada vez ficando mais fina, maravilhoso, e eu falo, eu não tenho pressa. Claro, Aí você pergunta exato. assim, por que mulher você não tem pressa? Primeiro, porque eu já sofri muito, até descobrir que eu tinha resistência insulínica. Uhum, Segundo, porque eu sou ciente de que este é o meu estilo de vida, exato. né? Uhum. E a partir do momento que cai a ficha que este é o seu estilo de vida, você não faz mais nada de errado, porque você sabe que o próximo passo qual que vai ser? Diabetes, Exatamente. É né? porque a gente tem a vantagem de estudar, né? Sim. Estudar, então a gente sabe. Então, quando eu sempre digo que quando a gente tem a informação, a gente tem mais responsabilidade. Porque se Uhum. você sabe, você tem a obrigação de fazer corretamente, né? Porque se você errar, você está conscientemente cometendo um erro que vai lhe deixar doente, Exatamente. né? E é por isso, e sabe, que para mim é um estilo de vida. E é muito Uhum. engraçado, né? Porque depois que eu tive essa coisa da resistência insulínica, eu nunca mais quis colocar, né, um doce desses na boca. Mas Que eu também bom. não me proibi, você entendeu? Claro. Eu Uhum. conscientemente, eu sei que aquilo não é bom para mim. Você escolhe não comer aquilo. Uhum. Então, é tipo assim, isto não é bom para mim, isso não Uhum. vai me fazer bem, Claro. isso vai fazer com que a minha insulina suba. Então eu falo assim, eu não preciso disso. Mas Exato. eu não me proibi, você entendeu? Eu não coloquei assim como tipo, você nunca mais vai comer isso. Não. Não. Eu simplesmente parto do princípio de que aquilo não me faz bem, que eu tenho outras alternativas, e você sabe que a gente tem. E essas Uhum. outras alternativas hoje me satisfazem Claro, muito mais. claro. É Que é o que eu verdade. acho que é o grande negócio, né? Que é o que falta para as pessoas, elas entenderem Sim, que esse estilo de vida ele tem mais benefícios do que malefícios, sim. né? Uhum. E são coisas que eu falo assim, eu não abro mão. Então, por exemplo, sei lá, Dia das Mães, eu tô lá com a minha sogra, minha sogra faz aqueles bolos alemães Eu maravilhosos. Eu imagino. olho, eu olho para ele e eu penso assim, cara, isso aí vai estar aí ainda, né? Eu também sei fazer isso, aí tá aí, não vai fugir de É, mim, eu não preciso comer agora. Vai aí, fia, vai exatamente. baixando a sua Exatamente. insulina. E quando chega lá na frente,
que é a Você minha pode. grande aposta, Aham. o meu metabolismo ele vai estar cada vez melhor, porque quando você Uhum. adquire massa magra, o seu metabolismo também aumenta a sua Claro. queima. E como eu não Uhum. paro de fazer exercícios, a minha grande aposta é essa. Eu Claro. aumentar meu basal para eu ter Uhum. uma vida normal. Mas o normal significa o quê, né, para mim? Aham. É continuar com tudo isso que eu faço na low carb, da forma que eu faço, e Uhum. de repente eu sentar e falar assim, cara, hoje eu vou sentar para comer. Você vai sentar para comer o quê, Wanda? Eu não tenho mais vontade de comer mais nada daquilo que eu comia Eu sei. antes. É. Mas de repente eu vou poder tomar um pouco mais de vinho, isso sim. Uhum. Uhum. Eu falo assim, quando eu falo para as pessoas, elas falam, como assim vinho? Né? Eu falo, é vinho, comer meus queijos, porque eu não Claro. como queijo, entendeu? Então, assim, Uhum. aí eu vou poder comer um pouco mais de queijo, eu vou poder fazer, dentre as coisas boas, Exatamente. Você eu vou vai escolher poder para mim. escolher os seus pequenos prazeres. Exatamente. Exatamente. Uhum. Que eu É, acho que o que é, esse é o grande negócio, né? você está trabalhando para ter um metabolismo mais eficiente, né? Então, quando o seu metabolismo tiver essa eficiência, chegar nesse patamar de eficiência, você vai poder se dar o luxo de ter esses pequenos prazeres. E essa é a Exatamente. parte boa do nosso estilo de vida, né? É. E aí eu viro e sempre falo uma outra coisa, sabe? O que que a gente quer hoje, né? Assim, que nem eu falo, né? Eu quero Uhum. ter qualidade muscular para envelhecer com segurança. Claro, Porque se a gente exatamente. não tem, né, força nas pernas, a gente vive vendo. Eu convivo com pessoas mais velhas, né? Aham. Então você vê que por qualquer coisinha tá caindo, né? Exato. E outra coisa, a gente sabe que no Brasil, para o idoso, é mais difícil, porque a estrutura das ruas é ruim, tem muito buraco. E por isso que o idoso, a tendência do idoso brasileiro é se isolar em casa, porque eles não conseguem ter autonomia fora de casa, né? Não tem uma estrutura preparada para eles, né? Para a pessoa É, mais velha. Então, é, você morou na Alemanha, você sabe disso, é diferente. Os velhinhos daqui é igual na Alemanha, eles saem sozinhos, vão fazer compras, né? Tem autonomia, sim. porque sempre andaram muito, porque aqui se anda demais, né? E aí Tem boas calçadas. têm boas calçadas, tem estrutura para a pessoa idosa, né? Essa é a diferença. Então, Exatamente. Wanda, agora me diz uma coisa: quanto tempo você morou na Alemanha? 10 anos. 10 anos. Por que que você foi para a Alemanha? Então, eu fui muito novinha, eu tinha lá meus 22 Uhum, anos, né? Meu marido trabalhava numa empresa alemã e aham, ele, como alemão, né, ele uhum. decidiu ir para a Alemanha, que foi a época que o Collor tirou o dinheiro da gente, da, Sei. lembra disso, né? A gente ficou Lembro. meio revoltado, um olhou para a cara do outro e falou assim: ah, não, pelo amor de Deus, vamos embora desse lugar, né? E aí Uhum. eu fui para a Alemanha para não voltar mais. É muito Sim. engraçado isso, né? Então, quando eu fui, eu me dediquei a aprender o idioma. Eu Uhum. imediatamente fui para fazer uma Para a escola. faculdade Aham. e o governo alemão ele também ele te dá cursos de formação, né? Como eu era casada Sim, com alemão, eu podia fazê-los e eu aproveitei isso. claro. E vivia entre os alemães, né? Eu Uhum. queria realmente viver, ser uma alemã e eu consegui, né? Isso. Aí os meus filhos nasceram, e quando os meus filhos estavam chegando assim numa idade de 7 anos de idade, Uhum. é, a gente começou a pensar, nós como família, o quanto a gente estava sozinho, entendeu? E eles Uhum. também, porque eles É. não conviviam com os Com a avós, com a família. família Aham. e tudo mais, Claro. né? Bom, aí coincidiu de aparecer uma proposta muito boa para o meu marido voltar, né, para o Uhum. Brasil. E aí a gente voltou, né, para o Brasil. Até porque ele tinha algumas coisas. Olha o Andrezinho lá. Oi, oi, André. Ele tinha uma condição muito boa, né? Então voltamos para o Brasil. Aí ele continuou Aham. aqui a carreira dele. E eu, como sempre fui, né? Continuei aí nas minhas coisas, nas minhas atividades. A minha Claro. outra amiga, a Selma, passou comigo na Alemanha. Gente, vocês são Olha, ponta firme, vocês vêm atrás de mim. claro. E aí, quando a gente voltou para o Brasil, eu dava aula de alemão. Eu sempre fui uma pessoa assim muito ativa. Já tive escola de alemão, né? Hum.
Mas o meu coração sempre foi da cozinha. Meu coração Claro. sempre foi fazer pães, bolos, cozinhar bem. E eu sempre falo que quando o coração da gente vive isso, a gente chega naquilo que a gente mais Claro. gosta, né? Uhum. E eu acabei chegando, né, no que eu mais gosto, que é Onde você cozinhar. coloca a sua mente e o seu coração, Sim, acontece, né, Wanda? acontece. Acontece. Eu nunca deixei de estudar gastronomia, panificação e confeitaria, Uhum, que era o que eu gostava, porque meu coração me mandava fazer isso. E em uhum, paralelo eu também tinha uma outra profissão, que eu estudei linguística, alemão, uhum. professora, né? Olha que Mas teve uma legal. hora que Deus fala assim: vem, filha, porque tu tá sempre nessa direção. Foi o É que seu aconteceu caminho, comigo, né? né? E Exatamente. aí, o lance de ir para alimentação saudável foi Uhum, essa visão que eu tive, sabe? De uhum, que, olha lá, ó, a visão que eu tive de que o trigo era ruim, o uhum. açúcar era ruim. Aí eu olhei para mim e foi uma época também muito triste, porque eu pensei assim, gente, você estudou tanto para isso e agora você vai abrir mão do trigo, você vai abrir mão do açúcar. Aí eu Claro, falei assim, não, cara, se eu sou capaz de fazer do trigo e do açúcar, eu vou fazer com farinha de claro, amêndoas. E foi o que eu comecei a fazer. E aí eu voltei a ser feliz novamente, né? Porque eu claro. pude aplicar aquilo que eu mais gostava e amo até hoje, em Uhum, benefício de algo que eu acredito. E claro. aí a gente vai ajudando. Hoje, né, eu vejo as pessoas. Porque assim, Cássia, quando começou lá atrás, não tinha ninguém ensinando low carb. Era eu Sim. nesse Brasilzão voando, juntando umas pessoas que já tinham um pouquinho de consciência, elas Uhum. estudavam. E essas pessoas que começaram comigo lá atrás, hoje, são os melhores empreendedores de low carb no Brasil. É uma Eu coisa tão acredito. maravilhosa de É. ver. Sabe? Uhum. Que começaram comigo lá atrás, eu ensinando, não sei o quê. E aí elas viram isso como uma perspectiva de negócio. E hoje Claro. são mulheres que, cara, a família inteira trabalha com elas, elas são super bem-sucedidas, né? Uhum. Era um Então, mercado, era uma oportunidade, né? E elas viram isso. Muito legal. exatamente. Isso é muito bom, né? Quando você vira a chave do que você gosta e você ainda trabalha com saúde, que é aquilo que você acredita, que foi o que aconteceu comigo, né? Exato. E sempre foi assim, viu, Cássia? E sempre um olhar para o futuro e estudando Uhum. bastante. Porque Claro. quando ninguém falava sobre cetogênica no Brasil, eu já tinha cursos onde eu ensinava a fazer bolos e pães cetogênicos. Olha que legal. E aí as pessoas sentavam na minha frente e nem sabiam o que era cetogênica. Eu falava assim, gente, olha, cetogênica, eu explicava o que que era. Aí eu falava, é Uhum. de baixíssimo carbo e é Uhum. restrito. Ah, e o Uhum. pessoal da low carb pode comer cetogênica? Eu sempre falava, deve, porque aí é um carbo mais baixo Claro. ainda, né? O Uhum. contrário, não. Quem faz cetogênica é bom ficar longe das coisas low carb, porque elas já têm mais carbo, né? Tem Uhum. menos gordura. E, Sim. então, quando ninguém estudava, falava de cetogênica, eu já falava, né? E eu Uhum. também sempre gostei muito de cetogênica. Quando eu falo cetogênica, os meus olhos brilham, né? Eu também adoro a cetogênica, muito mais do Porque, que a low assim, carb. cetogênica para mim é energia, é Uhum. disposição, sabe? Isso. É fazer o meu cérebro. Eu que sou uma pessoa que penso muito, tenho que trabalhar, escrevo bastante, né? Que é Uhum. ficar ativo. Claro. E eu gosto mesmo do danado da cetogênica. Eu gosto de fazer jejuns, né? Eu já Uhum. fiz jejuns de 72 horas, eu me sinto super bem. Uhum. Eu acho o jejum libertador, É demais. É maravilhoso. libertador, né? O jejum me faz esquecer que eu tenho que comer, né? E isso é Uhum. muito bom, E lhe dá tá? liberdade de não ficar na cozinha o tempo todo, né? Cozinhando, preparando. É, É uma liberdade que dá mesmo. é. O Aí a jejum. única coisa que eu faço é que, como eu faço tudo sempre com os meus nutris, com os meus médicos, né? Eu só Uhum. faço cetogênica quando o meu médico fala assim, agora você pode. Aí eu Uhum. vou lá e mando bala e amo de paixão. E eu não vejo o dia que ele fale assim, cara, sua insulina está ótima, tá tudo na paz, Vandinha, faça o que você quer. Porque Olha, aí eu vou viver em cetogênica. Entendeu? exatamente. Porque é tão Porque, gostoso, né, Wanda, cetogênica? Eu adoro. Eu não não, acho. para mim, Eu acho eu acho assim, engraçado quando as maravilhoso. pessoas dizem, ah, cetogênica é muito restrito. Gente, não é.
Não é restrito. Eu Não é. adoro, Eu também acho. Eu gosto muito, não é? né? Wanda, me diz uma coisa. Você estudou culinária na Alemanha também? Não, na Alemanha eu só estudei panificação e confeitaria, né? É um curso de Uhum, 4 anos, é um curso de formação assim, né? Técnico, né? Esses caras uhum, lá são muito bons, 4 anos. claro. E aí, quando. E eu sempre quis fazer, olha só, né? É aquela coisa mesmo, o coração te manda. Eu sempre quis estudar na Le Cordon Bleu. Quando eu pensava em Uhum, estudar numa escola de gastronomia, comida, eu pensava, vou estudar na Le Cordon Bleu. Mas aí, e sempre planejava isso, sempre planejava ficar uhum. uma época em Paris. Eu sempre tive Paris em mente, é. Exatamente, Uhum, né? Mas aí, a Le Cordon Bleu veio para o Brasil, e quando a Le Cordon Bleu veio para o Brasil e eu fiquei sabendo, eu já entrei logo na primeira claro. turma. Uhum, E eu entrei, na verdade, eu queria fazer tanto a parte de comida quanto a parte de patisserie, né? Que são os aham, doces franceses, sim, que para mim são os melhores, são né? maravilhosos, é. Só que eu tinha muito medo de não dar conta, justamente porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, né? Aí eu Aham, falei assim: não, eu vou fazer só primeiro comida, porque o outro eu já sei, uhum, entendeu? Eu vou fazer comida, porque a comida francesa ela traz muita coisa boa para cetogênica, porque é uhum. pura, É verdade. É uma é comida limpa, limpa. não tem É. aditivos, não tem maisena, eles Não, cozinham muito, eles preparam muita proteína, é. legumes, tudo é à base de caldos maravilhosos. Eu falei assim, não, então eu vou fazer primeiro comida, e aí eu vou ver Uhum, como que eu me saio nessa história, e depois eu faço patisserie, né? Mas aí aham, aconteceu, né? De eu ter esse meu lance de querer fazer tudo tão perfeito, sofrer tanto, que eu falei assim, ai, não vou fazer patisserie, não. Aí de vez em quando tem uma colega que vem falar comigo, meu coração bate, mas eu penso assim, não, segue aqui, filha, do jeito que você tá, uhum, porque você talvez não tenha estrutura emocional para passar aquilo de novo, né? De sim, ficar sendo avaliada e eu é. correndo atrás para ser a melhor da classe, porque eu sou louca mesmo, entendeu? Aham. É, mas você sabe que é um ambiente bem estressante, né, Wanda? Sim, bastante. Bastante Não, competitivo, né? sim, é estressante, é competitivo, é machista, sabe? Uhum. É um negócio assim, não é fácil, não. As pessoas acham Quando que é você lindo, fez o maravilhoso, seu, não. quando você fez o seu Le Cordon Bleu, você tinha quantas pessoas, quantas mulheres com você? Ai, a gente tinha bastante. Eu acho que Hum? nós éramos assim, 8 mulheres, nós éramos 15 no total, 8 mulheres, 7 homens. Oito Olha, é mulheres e porque era sete no homens. Brasil, né, Wanda? Eu acho que se fosse na Aqui. França ia ser menos mulheres do que homens, Eu não sei, provavelmente. eu acho que sim, eu nunca olhei, sabe? Nunca fui olhar Uhum, isso, não. Mas assim, a gente sabe que cozinha é um lugar machista, né? Não deveria ser, uhum, mas é. uhum. É verdade. Até porque os homens profissionais, geralmente, eles são muito bons. Quando Sim. eles são muito bons, não é? E o que é que você Mas as acha? mulheres também são, né? A gente tem, São, assim, chefes são de sim, cozinha, mulheres maravilhosas. maravilhosas. Temos. E aqui também a gente tem muita mulher, muita chefe de cozinha mulher que são maravilhosas. Mas o homem, por a gente saber, por a gente ter na cabeça essa ideia de que o homem não sabe cozinhar, quando a gente vê um chefe, ele geralmente é muito bom. Eu não sei se ele se esforça mais exatamente para desmistificar essa ideia que a gente tem, Pode né? ser, pode Pode ser. ser. Pode ser, é difícil de explicar, né? Mas Aham. era para ser um universo mais feminino, digamos assim, né? Sim, Já que, já que toda, entre muitas profissões, elas são sim mais pro lado masculino. Pelo menos, poxa vida, a cozinha, pelo né? menos a cozinha podia ficar pra gente, né, Wanda? Não é não, não é não. Não é. Me diz Não. uma coisa, o que é que você acha? Porque eu sempre converso isso com as pessoas que fazem, que entendem de cetogênico, os mentores, os médicos que eu entrevisto. Oi, Lele, a gente conversa que no Brasil, a low carb brasileira, como as pessoas adotam ela, é uma low carb muito mais limpa e mais exigente no sentido de não pode nada industrializado, né? Não pode isso, não pode bacon, não pode. E aqui é diferente. Não sei como era na Alemanha, mas aqui na Escócia e na Inglaterra, onde eu morava, é muito mais tranquilo.
né? Você não come nada que a gente não deve comer, mas você não se preocupa tanto com esse purismo que existe no Brasil. Como é que você vê, por exemplo, não sei se você já ouviu isso, eu escuto muito, que receita, inclusive as pessoas chamam de receitinha né? Pejora, pejorativamente, eu estou Pejorativamente. esquecendo as palavras, Olha, desculpa. você está morando muito tempo fora do É, Brasil já. sim. Então, as pessoas usam pejorativamente essa ideia, né, de que, receitinha, receitinha, esse pessoal faz muita receitinha. O que é que você acha dessa visão das pessoas mais puristas? Então, na verdade, eu vou te contar. Não é nem uma visão purista, né? É falta de Uhum, conhecimento. A gente sabe disso, né? uhum, Na Alemanha, você não entra em discussão tipo, ai, posso comer grão de bico? Posso comer uhum. cenoura? Você entendeu? Por É. quê? Porque as pessoas têm acesso à informação. E a culpa também não é nossa, não, de brasileiro. Aham, A aham, verdade é que a gente não tem 1/3 dos livros que tem na Europa uhum, sobre low carb, cetogênica e sobre carnívora. Não tem, uhum, né? uhum. Então, por exemplo, o Jason Fung, né, que é o papa do Do jejum, que eu amo jejum, de eu paixão, também o adoro livro ele. dele foi lançado nos Estados Unidos. Tipo, um mês depois, graças a Deus, ele estava na Alemanha. Né? Uhum. Lançou em Lançou alemão. quase que ao mesmo tempo aqui também. É. E aqui vai chegar, sabe Deus quando, entendeu? Não tem Então ainda a tem esse. versão, né, traduzida, né? Não tem. Do Não, Jason não Fung. tem. Por exemplo, Uhum. esse livro que eu amo de paixão, que é o Menos é Mais, né? Não, Uhum. não, não tem nem previsão de chegar no Brasil. Que Né? Eu coisa. nem imagino quanto que vai chegar. O que acontece, só para você entender? As pessoas na Europa, elas têm mais acesso à informação, informação boa, não é Uhum. informação de blogueiro, é informação de gente Uhum. que estuda, é de médicos, né? São de pessoas que realmente veem a low carb como um estilo de vida que cura. E Uhum. então tem informação e as pessoas têm acesso a essas informações. Existem revistas. Gente, na Alemanha tem um monte de revista low É carb, low verdade. carb, low carb, cetogênica, cetogênica, cetogênica. É um negócio assim que você olha na banca de jornal, você se perde, Uhum. né? E aí, o que acontece? O acesso à informação de qualidade faz com que as pessoas fiquem conscientes. Uhum. E aí, o que acontece? Pessoas conscientes não erram, Sim. entendeu? É E aqui verdade. no Brasil, a gente não pode deixar as pessoas perderem a mão. Por quê? Porque elas não estudam. Porque elas não têm acesso a esse conhecimento. E Então, por exemplo, às vezes é um pouco de preguiça também que as pessoas têm de ler, né, Wanda? também. Então, por É. exemplo, né? Quando as pessoas falam assim, ai, é só xilitol e eritritol, eu já respondo logo assim, Cássia. Sabe por quê? Porque as instituições internacionais só falam xilitol e eritritol. Eu já fecho. Por que que eu Uhum. fecho? Porque eu não sei quem está do outro lado, eu não sei a saúde da pessoa do outro lado, eu tenho a minha Exato. responsabilidade. Aí vem o Uhum. pessoal, adoção, adoção. Eu falo, gente, esquece esse negócio, não está escrito ali, não está aprovado por nenhum órgão Uhum. sério e competente. Acabou, entendeu? Uhum. Então, não é que ela é É. muito limpa, não é que ela é muito limpa. Eu acho que Uhum. por parte de algumas pessoas ela é muito consciente. Porque a gente Uhum. sabe que quem está do outro lado, infelizmente, não tem esse poder do conhecimento como a gente tem. E aí a gente tem que ter muito Uhum. cuidado, né, Cássia? Você sabe Sim. disso, né? Principalmente porque você lida com pessoas exatamente como você disse. Você não sabe quem elas são, né? São suas alunas, você não conhece pessoalmente. Então, elas podem ser pessoas adoecidas, né? E que precisam de tratamento. E Exatamente. você não pode ser irresponsável de dizer, pega qualquer adoçante. Claro, Não. entendo. E aí também tem uma outra coisa. Eu parto do princípio, como eu estudei low carb para remissão de doenças metabólicas, Uhum. que a pessoa que está ali, ela é uma pessoa que tem uma doença metabólica. Então eu dou o Uhum. melhor para ela. Eu não penso assim, ela é Claro. uma pessoa que está fazendo uma modinha de fazer low Não. carb. Aham. Entendeu? Isso para mim não existe. Não é, Uhum. não é o meu público, não é o que eu entendeu? Almejo ali. É lógico que faz parte do processo, faz Uhum. muito parte do processo, Claro. mas quem que você acha que tem que cuidar de verdade? É o diabético. Claro.
é o resistente insulínico. A minha responsabilidade maior são, sim, com essas pessoas. Né? Claro. De dar uma qualidade de vida melhor. Então, é por isso que eu te falo, né? No Brasil, na verdade, é porque falta essa coisa toda da informação. No Brasil também se generaliza muito, né, Cássia? Então, por exemplo, Sim. sabe, eu sempre falo isso, eu acho um absurdo o consumo de creme de leite que eu vejo nesse Nossa, país. é Por muito. parte de quem faz low carb. Eu falo, É. cara, não precisa disso. Aí eu pego o ódio do creme de leite, né? Tipo assim, eu pego o Ranço. ranço, né? Ranço. Mas não é por nada. É porque tudo começam a colocar creme de leite, creme de leite. O É. creme de leite é uma exceção. É falta de informação, né, Wanda? É o comer. Todo mundo no começo comete esse erro, eu acho, porque, né, Aí acha que assim, é assim, é a vontade, a é. vontade. Aí aquela coisa do comer torresmo, né? Aquela coisa de comer linguiça, aquela coisa de comer, sabe umas coisas assim? A gente não é por aí, não é por aí. Só que também você não pode falar para uma pessoa não faça, não é? É muito difícil isso, sabe? Quando todo mundo não faz. Então, assim, o que eu faço? Eu me coloco numa posição de pessoa que tem sim o conhecimento disso, é consciente disso, e aí eu falo, olha, não é bom pra você, mas tipo assim, cara, fica à vontade, faz o que você Claro, quiser. até porque você está falando com adulto, né, Wanda? Então, E aí eu procuro também não dar um exemplo, né? É lógico que tem coisas que não tem como a gente fugir, né? Eu acho que você está fazendo meu curso de pães, não é? pães, sim. Você não veio para bolos. Mas só para você Não. saber, se você fizesse bolos, você ia descobrir que muitos dos recheios e das coberturas a gente faz com ricota, por exemplo. Entendeu? E tem o substituto da lactose. Não precisa de creme de leite, pelo amor de Deus. Exatamente. As pessoas ficam bitoladas no creme de leite. Exatamente. Não, mas assim, então assim, tem essas diferenças. Na verdade, eu não acho que a gente é purista, eu acho que a gente segue uma linha que parece que ela é meio autoritária, não permissiva, mas é porque se permitir também, o povo já abre o portão, né? É verdade. Isso aí é uma observação inteligente, porque as pessoas pode acontecer de elas perderem a mão, né? Já que a gente está falando de Exatamente. culinária, não é Não, verdade? em tudo, né? Em tudo. E aí você vê, por exemplo, no Brasil, quando começou a cetogênica, e eu vejo até hoje, Cássia, muita gente fazendo cetogênica errada, num grau. Aí vira para mim e fala assim, Wanda, você quando você faz cetogênica, não cai seu cabelo? Não. Né? Não. Por quê? Não, sabe por quê? Porque eu tenho um cardápio que é cheio de nutrientes. Ninguém fica Exato. comendo só ovo, porque aí elas ficam comendo só ovo. É Ovo com ovo. creme de leite. Isso, e o bacon. E os petiscos. Gente, cetogênica é comer comida de verdade. O que eu mais gosto na cetogênica, sabe o que é? É que a gente aprende a escolher os melhores legumes, É as melhores verdade. proteínas, as melhores gorduras. Sabe por quê? Porque a gente sabe que é aquilo que sustenta a gente. Então, a low carb Exatamente. hoje, para mim, ela virou o feijão com arroz do brasileiro. Para mim, estou falando só para mim. E a Sim. cetogênica é aquela coisa assim, ó, que eu escolho a dedo. Eu falo assim, não, eu vou comer este legume, porque eu tenho que comer muito pouco, ele tem que me dar os nutrientes que eu preciso, tem que me alimentar, tem que me nutrir. E aí você acaba Exatamente. tendo uma consciência alimentar muito melhor. Muito Exato. melhor. É diferente. Né? E isso eu acho que é o grande negócio da cetogênica. Você não vê mais o alimento como o alimento. Você vê como Um o combustível, alimento né? que vai me nutrir, o alimento que vai me Exatamente. gerar energia. Isso não tem Exatamente. preço. É Isso não tem verdade. preço. E é o Né? conhecimento, né, Wanda? Que se você tem o conhecimento, você tem a responsabilidade, não tem para onde correr. Né? Então não adianta você saber tanto e fazer errado com consciência de que está fazendo errado, porque aí você não vai para frente, né? Não vai ter resultado, você não vai ter saúde e você não vai ter autonomia, não é verdade? Uma das coisas que acontece muito também, eu não sei se você já observou isso, né? São os jejuns, né? Então as pessoas começam enlouquecidamente a fazer jejuns intermináveis
numa coisa assim, um atrás do outro. Mas sabe o E eu que falo, acontece, Wanda? Eu acho que o que acontece é que o ser humano, ele tem uma natureza competitiva. E aí as pessoas começam, mesmo que sem dizer, a competir. Ora, você é, fez 72 horas, eu fiz 94. Ah, você exatamente. fez 94, eu fiz 115. E não é isso, né? Não. Não é isso. O Mas jejum não é não é para nem. isso. Eu já pensei como você também, que é o lance Uhum, da competição, né? Na verdade, também não é só a competição, é uhum. querer o resultado rápido. Rápido. Uhum, Porque o que acontece? Quando você começa a fazer jejum, você começa e não estou falando de jejum de 16, 18 horas, não, viu, galera? Nem de uhum, 24, não. Pode parar com esse negócio, né? Eu tô falando mesmo de 36, entendeu? uhum. 48, Jejuns mais longos, claro. 72, ou Uhum. cinco vezes na semana normal, 2 jejuns seguidos de De vinte e 24. quatro, Uhum. né? Aqueles 5 por É. 2 que a gente conhece. Você começa a ver um resultado assim, que é você vê em você. Uhum. É, Aí, o, é verdade. aí o que as pessoas fazem? Elas falam assim: ah, se eu cheguei a isso fazendo 5 por 2, imagine então se eu inverter. Eu fazer 2 comendo e 2 por 5 sem 5. comer. Só que aí Exatamente. elas esquecem que isso precisa ser sustentável. Exatamente. E não é nunca. Que a gente simplesmente consegue fazer 2 horas ou 2 dias de jejuns consecutivos, porque a gente se preparou 5. 5! Uhum. E aí a gente consegue fazer 2 e terminar bem, porque o importante é Exato. você estar bem ao final das 36 Exatamente. horas ou É. 48, não importa, né? É fazer um jejum Mas bem feito, né? Se fizer na é, doido, não vai ficar bom. É. e essa consciência também que falta, né? Que eu sempre falava para as minhas alunas, né? Eu falava assim, quando elas começavam a fazer jejum, aí de repente vinha uma e falava assim, eu fiz X horas a mais. Eu falava, pode parar. Pode parar? Não vai fazer mais, não. E eu sou que nem general. Deve ter alguma aluna aí minha que fez É. cetogênica comigo, porque cetogênica é coisa séria. Eu falava, pode parar. Porque vai começar a cair cabelo, vai começar a cair unha. Não, não é Uhum. sustentável, não é saudável. Por que as pessoas querem fazer tudo tão rápido? Para perder mais rápido. Só que, Exato. gente, isso, assim como a low carb, é um estilo de vida. Uhum. Para manter esse estilo de vida, precisa ser constante. Exato. Precisa Se ter não for constância. É. constante, não se sustenta. Uhum. Não se sustenta. E essa é a realidade, É verdade. né? É aquela coisa também do imediatismo, sabe? Eu acho até que não entra por competição, mas é aquela coisa imediata, né? Também, também. Sabe? Então, é muito, muito, muito nosso também. É verdade. Vandoca, tu acreditas que já passou-se 1 hora e parece que você chegou agora. Ô, meu pai, quando a gente tem conteúdo é assim. É tão bom, né? Veja só, eu quero, para fechar a live, eu quero te pedir o seguinte: se Sim. você tivesse que dar um conselho, né, deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente e para as que vão ouvir depois, que essa live vai ficar salva. O que é que você diria para uma pessoa que nunca fez low carb, mas que tem síndrome metabólica e que quer ter saúde? Como é que ela começa? Qual é Olha, a sua mensagem para essa pessoa? é tipo assim, ó, comece aos poucos, né? Não seja uma pessoa que quer fazer tudo de uma vez, porque isso não se sustenta. Uhum. A longo prazo, tudo isso cai. Então, uma pessoa que sempre comeu pão pela manhã, ela tem uma dificuldade muito grande de você virar para ela e falar assim: então, agora você corta o pão, você corta o arroz, você corta isso, você corta aquilo. Então, eu tinha uma brincadeira que falava assim: corta os pulsos, fia. Corta os pulsos É também, verdade, né? é verdade. Então, eu acho assim, que tem que ser, a gente tem que fazer substituições que a gente vai fazendo, vai cortando e vai sustentando elas, entendeu? Uhum. Então, assim, começa pelo pão, que eu, sinceramente, na minha opinião, é o mais difícil. Começa pelo pão, É. o pãozinho, seja da manhã, seja da tarde, seja o horário que for. O segundo, começa pelo. O segundo é o açúcar, né? Que o Uhum. açúcar, inclusive, é pior que o trigo, Uhum. tá? O açúcar, só para você ter uma ideia,
ele tem a velocidade de se transformar em gordura 5 vezes maior do que o amido. Sim. E aí, o que acontece nessa história? Você já eliminou duas coisas muito ruins, sendo que uma delas, que é o açúcar, é a que mais vai custar para ela largar de verdade. Uhum. Sim. Ela já tá fazendo já está vindo alguns benefícios da low carb. Uhum. E aí depois começa, sabe? Aí corta, né? A tal da pizza, que comia X vezes, vai cortando aos poucos. Não adianta cortar tudo de uma vez, gente, que esse negócio dá um desespero danado. Dá um desespero. E você acaba voltando para a comida errada, né? Exatamente. E aí, se eu tivesse de falar assim, Wanda, qual dos dois? Pão ou açúcar? Eu falaria açúcar. Açúcar. Corta o açúcar. Que você já vai ver uma mudança danada nessa história toda, né? E depois, olha, curte a viagem, curta a mudança, tenha prazer na mudança, enxergue a mudança, desapegue, porque é importante desapegar daquilo que a gente conhecia. Até hoje, Cássia, tem gente que vem fazer curso comigo de pães low carb e acha que o pão low carb tem o mesmo sabor que o pão francês. O que tu acha que uma pessoa dessa está fazendo? Continua comendo danado pão francês. Continua com aquela cabeça de antes, né? Não mudou nada. Isso! Então, todo esse processo de mudança, ele tem que ocorrer? Tem. Não precisa ser tudo ao mesmo tempo, não. Mas ele precisa acontecer numa escala, sabe? E essa escala, ela tem que ser constante, sustentável, para você não ficar voltando sempre atrás. Que eu acho que é o mais importante, né? É e outra coisa, explicar para a pessoa que está começando como diferenciar fome da vontade de comer. Dá vontade de eu falar assim, cara, acorda pra vida. Acorda pra vida. Porque essa pessoa, ela só vai conseguir identificar a fome da vontade de comer depois que ela estiver há muito tempo longe do açúcar e do trigo. Sim. Aí é que ela vai identificar a fome da vontade de comer. Aí fica, né? Vou te falar, amo as nutricionistas, mas às vezes eu vejo umas coisas, né? Não, você precisa identificar a fome da vontade de comer. Meu amor, para você que está 2 anos nisso, 3 é fácil. Agora nós aqui que estamos conversando, pobres mortais, não funciona assim. E que estamos vindo de uma vida inteira desregrada, né, Wanda? Aí o que a gente se acha? Porque a gente não consegue identificar a fome da vontade de comer. A gente se acha assim, a verdadeira estúpida, sei lá eu, né? Porque aquela consegue e eu não consigo. É muito simples. É verdade. Né? É muito simples. Você não está septo-adaptado. Você não está ainda vivendo a low carb de verdade. Quando você tiver, cara, vai cair a ficha em você. Você vai falar assim, não é fome, é vontade de comer. E o negócio flui tão naturalmente. Só que a pessoa começa e já vem com esse monte de corta isso, corta aquilo, corta isso, corta aquilo. E identifique fome de vontade de comer. Dá vontade de falar, não esquece. Por isso que as pessoas desistem. É verdade. Ai, Wanda, que delícia conversar contigo. Foi a gente precisa falar mais. A gente precisa fazer mais encontros desse, né? Eu acho que a gente precisa. Me diz uma coisa. Eu vou deixar essa live gravada no meu IGTV e também vou deixar lá no meu canal do YouTube para todo mundo ver, tá certo? Eu agradeço demais a sua presença. A gente vai marcar outros encontros, sim. Tá certo? Eu que agradeço. Muito obrigada. Para as pessoas que estão aqui, deixa eu só dizer. Eu acordo ouvindo a Wanda, assistindo as aulinhas dela, e eu vou dormir ouvindo a Wanda, hein? Porque aqui tem muita Wandete, né? É verdade. Eu vi aqui tem muita Wandete e eu sou uma Wandete também. Cara, aí tem até uma amiga minha você não tem noção, eu não era nem casada, eu tô fazendo 30 anos de casada, minha amiga tá aí do outro lado. Olha que coisa boa. É isso que é bom, né, Wanda? A gente ter essa... A gente saber que a gente construiu esses laços de amizade de uma vida. Eu tenho muito isso também. Tenho muitos amigos que são de uma vida. Isso é muito bom. Isso é uma prova de que você é uma pessoa do bem. Senão não teria tantos amigos, não é? Obrigada, meu amor. Um beijo grande para você. Gente, obrigada. Foi maravilhoso. Um beijo. Beijo.